O criador de formulários do Framer é excelente e permite que você crie qualquer tipo de layout, inclusive interações avançadas com os componentes, mas ele ainda não tem integração nativa com as ferramentas de e-mail marketing. Nesse vídeo eu vou te mostrar como integrar o seu formulário do Framer com a ferramenta que você usa. Fala turma, Guilherme aqui. Depois de muitos pedidos, eu quis trazer esse vídeo aqui para a gente falar um pouco mais sobre a integração dos formulários aqui do Framer. Você vai ver que na verdade é bem simples, mas nós vamos precisar de uma ferramenta externa para fazer essa integração. Então vamos lá, vou começar aqui, já estou com o projeto aberto. Se esse vídeo te agregar alguma coisa, não se esquece de se inscrever no canal. Vou até abrir o painel de camadas e na verdade eu transformei o nosso formulário em um componente, só para que nós possamos criar aqui a interação. Não vou entrar em muitos detalhes sobre como criar o formulário, porque eu tenho um vídeo falando só sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas o que importa para nós, no momento de fazer essa integração, é justamente essas configurações aqui. Então, selecionando o seu formulário, você sempre tem essas três opções. De enviar os dados para um e-mail, né, no caso de um formulário de contato, por exemplo. De enviar esses dados para uma planilha do Google, que pode ser útil aqui por N motivos. Ou então usar um webhook, que é exatamente o que nós queremos fazer aqui, já que o Framer ainda não tem essa integração nativa. Para que isso seja possível, como eu falei, nós vamos precisar usar uma ferramenta externa. As duas maiores do mercado são o Zapier e o Make. Resumindo aqui, qual que é a diferença entre as duas? O Zapier, eu diria que é a maior do mercado, tem uma interface mais agradável, é um pouco mais fácil de usar também, e, inclusive aqui, ó, ele tem integração com mais de 8.000 aplicativos. Esse é um grande diferencial aqui. Qual que é o problema? Ele é bem mais caro do que o Make. Então, vai depender um pouco do seu projeto, do quanto que você pode investir aqui e, mais do que isso, se a ferramenta que você quer usar está listada aqui como uma das integrações, né? Então, digamos que você use aqui o ActiveCampaign, você pode vir aqui nesse endereço para procurar se eles têm a integração. E aí, nesse caso aqui, eles têm. Mesma coisa aqui com o Make, então você também consegue vir aqui e pesquisar. Ó, também tem a integração com o ActiveCampaign, que é o exemplo que eu estou usando. Aqui realmente o Make tem integração com menos ferramentas, então vale a pena você dar uma pesquisada aqui antes de fazer o investimento, mas ele acaba sendo bem mais barato que o Zapier. Então vamos usar o Make aqui pro nosso exemplo. Ele é um pouco mais complexo, você vai ver que não é difícil, mas ele é um pouco mais complexo que o Zapier. Então vou mostrar aqui no Make, que você entendendo como que funciona, vai conseguir replicar lá no Zapier sem problemas. Então vamos lá, como eu falei, nós vamos usar aqui a opção do webhook, certo? Na hora que eu clico aqui, ele abre esse campo para eu digitar aqui a URL. E é justamente essa URL que nós vamos gerar lá no Make. Então vou abrir a minha conta aqui. Primeiro vamos vir aqui em cenários. Ele fica em inglês mesmo. Se você tiver um pouco de dificuldade e estiver usando o Chrome, dá para clicar aqui com o direito e traduzir pro português. Também funciona bem. Mas então vamos vir aqui e criar um novo cenário. E aqui é bem simples. O primeiro passo é justamente receber os dados desse webhook. Vou vir aqui, posso selecionar qualquer tipo de gatilho. Vou vir aqui e clicar em webhooks. E selecionar aqui, ó, acionado quando o webhook recebe dados. Então é essa opção que nós precisamos aqui. Vamos adicionar um webhook novo. Vou colocar aqui aula YouTube e clicar em salvar. E aí justamente ele agora gerou aquela URL que eu tinha falado. Vamos copiar esse endereço e voltar lá para o Framer. Agora eu posso clicar aqui e colar aquela URL. Feito isso, eu preciso realizar um envio aqui do meu formulário para que o Make receba os campos que nós temos aqui. Vou voltar aqui para minha página. Vamos rodar aqui a prévia. E aqui eu vou escrever teste e teste@gmail.com. E enviar o nosso formulário aqui. Perfeito. Agora eu posso voltar lá no Make. Ó, ele já até recebeu os dados aqui, diz que foi determinado com sucesso. Então vamos salvar o nosso gatilho inicial. E agora o próximo passo é justamente selecionar um aplicativo que você está usando como ferramenta de e-mail marketing. Pode ser o ActiveCampaign, o MailerLite. Tem uma série de opções aqui para você. Vamos adicionar um novo módulo. Para o nosso exemplo, eu vou procurar aqui, ó, pelo MailChimp, que é o que eu estou usando aqui para nossa aula.
Posso também escolher uma série de ações diferentes aqui. No caso, como a gente está falando aqui para o nosso exemplo de um cadastro de lista de espera, é só adicionar um novo assinante lá dentro da minha ferramenta. Eu vou vir aqui, ó, criar, aqui, ó, adicionar ou atualizar um assinante. Eu já estou com a minha conexão feita, né? Então, se você ainda não tiver logado na sua conta, ele vai pedir para você fazer o login. Bem simples. Vou selecionar aqui a lista que eu quero e agora fazer o mapeamento dos campos. Por isso que nós enviamos, lá fizemos um envio teste do nosso formulário. Vou clicar aqui em nome e ó, agora justamente ele me mostra aqui os dois campos que foram enviados. Vou clicar aqui em nome para ele puxar aquela variável e aí cadastrar isso lá dentro do MailChimp da maneira correta. Então, como eu só tenho dois campos, vou selecionar aqui o nome e o outro aqui embaixo, né? O endereço de e-mail. E aí vamos pegar aqui o campo de e-mail. Perfeito, fizemos um mapeamento. E aí aqui embaixo você tem algumas outras configurações opcionais, como por exemplo até adicionar aqui uma tag, né? Uma etiqueta para esse usuário, para você entender de onde que ele veio. Vou clicar aqui em adicionar item. Turma, no caso eu tive que voltar aqui para o inglês, porque ele estava dando um bug aqui nesse campo. Mas o ponto era, você pode vir aqui e escrever, por exemplo, o tag aula, ou o nome da sua tag aqui. Então, agora ele vai adicionar aquele assinante com essa tag já que você definiu aqui. Então, lembra sempre, se você encontrar esse bug aqui, é por causa da língua, tá? Volta para o inglês, que não vai ter problema. Vamos clicar aqui em Save. E, claro, não esquecer o último passo aqui de realmente ativar esse workflow. Então, você pode vir aqui, ó. Ele vai abrir o Schedule Settings, né? Que são as configurações aqui de agendamento. E você quer deixar aqui como imediatamente. Então, toda vez que o webhook receber novos dados, ele vai rodar esse seu workflow. Vamos clicar aqui em Save. E é isso. Obviamente, você precisa testar aqui agora. Então, você pode publicar o seu projeto ou fazer até no preview aqui, enviar esses dados mais uma vez e aí conferir lá na ferramenta que você usa se o assinante foi realmente cadastrado, mas se você seguiu o passo a passo aqui, é para ter dado certo. E aí, como eu falei, realmente essa interface aqui do Make não me agrada muito. Eu acho que o Zapier ele é muito mais intuitivo e tem mais integrações, mas ele realmente tem uma diferença de valor aí considerável. Então, vai depender um pouco do seu momento e do seu objetivo aqui, o que é mais importante para você. Os dois funcionam da mesma maneira. Você vai criar aqui um fluxo para ele pegar os dados através do webhook e depois enviar esses dados lá para a ferramenta que você usa. E o legal é que fazendo esse investimento, como eu já mostrei aqui diversas vezes, você não precisa ficar preso só a essa integração aí do formulário. Longe disso, você pode criar diversos tipos de automações aqui para o seu negócio, usando esse tipo de ferramenta aqui como o Zapier. Para esse vídeo era isso. Espero que tenha feito sentido. Se você curtiu o conteúdo, já se inscreve aqui no canal e eu te vejo na próxima.